estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. É 2024, unção de Josué está sobre mim. E eu creio nisso. Amém. Sentem-se por gentileza, graças a Deus. Maravilhoso, maravilhoso. O temor do Senhor é a chave. Você sabe que o sentido para a palavra temor é a palavra-chave nas Escrituras. Porque o temor ao Senhor é que abre portas como a porta da sabedoria, a porta dos tesouros dos céus. E o temor do Senhor é o princípio de tudo. Quando você entende, e faz todo sentido, temor é a mesma coisa que chave. Temor é uma chave. Você vai ver que nas Escrituras você encontra pessoas que tiveram medo, mas não tiveram temor. Você vai ver que a falta de temor de Adão atraiu um medo. E ele ficou com medo de Deus, escondeu de Deus. Mas medo é uma coisa, temor é outra coisa. Você vai ver que na jornada pelo deserto, teve aquele momento em que o Senhor quer se relacionar com o povo e chama o povo para mais perto. E o povo se recusa. E a Bíblia diz que o povo ficou à distância e falou com Moisés, fala você com Deus. Porque nós não queremos. E a Bíblia diz que o povo teve medo de Deus. Enquanto Moisés entrou na nuvem, porque ele tinha temor, um temor reverencial. Você vai ver que Moisés é esse homem que o escritor aos Hebreus fala que ele abriu mão de ser o sucessor do seu avô, o novo faraó. O filho, de ser o filho da filha do faraó. E desfrutar por um tempo das riquezas e prazeres mundanos, para sofrer com o povo de Deus. Ele tomou uma decisão difícil, radical, que com certeza tantos que cresceram com ele, que acompanharam a sua trajetória, pensaram, que loucura. Era para ele ser o próximo faraó. Mas ele temeu a Deus. Ele quis Deus. De uma maneira que você vê ele passando por um monte de coisas. Mas ele nunca falou de voltar. Agora, aquele povo que foi escravo, apanhou, alguns viram seus filhos serem mortos, falaram diversas vezes de voltar. Tudo era voltar. Mas a Bíblia fala que Moisés, ele conheceu os caminhos de Deus e o povo os feitos de Deus, que são duas coisas diferentes. Você vê que Moisés, ele quis Deus. Ele foi criado para ser livre, ele tinha uma mente livre. Ele conheceu o que era a riqueza.
E nada daquilo era surpresa ou era novidade para ele. Ele conheceu. E só quem conhece pode dizer não para uma coisa. Ele disse não. Porque a verdade é que você só conhece um coração humilde na promoção. E foi naquele lugar alto que ele temeu mais a Deus. E ele fez escolhas que para qualquer pessoa eram escolhas estúpidas. Como assim? Você tem aqui um futuro. E ele arriscou. Para muita gente, ele se aventurou entrou num barco furado. Mas lá dentro ele sabia que não. A Bíblia diz que ele decidiu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus. E esse homem viveu coisas. E ele viu a glória de Deus. Ele pediu para ver a glória de Deus. Deus vem e fala: eu não vou mais com vocês para a terra prometida. Eu vou botar um anjo para botar vocês lá para cumprir com a minha promessa, mas eu não vou. Porque senão eu vou acabar matando esse povo. E Moisés então vira e fala assim: então eu também não vou. Aborta esse projeto de terra prometida aí. Eu quero ver a sua glória. Mostra-me a tua glória. Eu quero vê-la. E o Senhor mostrou. Ele queria ver a glória de Deus. Ele buscou conhecer a Deus. Ele foi chamado de amigo de Deus. Você vê pessoas como Abraão, que a gente lê: esconderei eu o que estou para fazer de Abraão, meu amigo? Meu Deus! Imagina Deus chamando de amigo e dizendo: não posso esconder do meu amigo Abraão o que eu estou para fazer. E aí o salmista vai dizer que os segredos do Senhor é para os que o temem. Para quem teme a Ele, Ele conta os seus segredos. Tem gente querendo conhecer os segredos de Deus, mas não temem o Senhor. Tem até medo. Medo de perder as bênçãos, medo de ir para o inferno, medo de qualquer coisa, mas não tem temor. Que vem de um relacionamento, um temor reverencial. Que procede de um relacionamento com Ele. De quem o conhece. Está buscando conhecê-lo. Eu quero é conhecê-lo. O que Paulo diz? Eu quero. Ele dá o currículo dele. Eu fui isso. Mas isso para mim... E olha que era invejável, hein? E ele disse: isso para mim tudo é esterco. É como esterco. Eu quero é conhecer a Cristo. Você fica encantado, eu fico encantada. E não há como não ficar com pessoas que realmente tiveram algo e se encantaram com Deus. E não puderam mais viver sem Ele e perseguiram isso todos os dias. Ló estava há 24 horas de ser destruído com todos de Sodoma e Gomorra e, por fim, outras cidades também foram, e ele não sabia de nada. E quem era o Deus de Ló? Era o Deus de Abraão. Mas ele nunca levantou um altar ao Senhor. Ele escolhia por vista, ele foi morar perto de Sodoma, onde a Bíblia diz que
os homens eram extremamente perversos. E não demora, ele está morando dentro de Sodoma. Ele perdeu tudo. E todas as decisões que ele tomou foi com base na sua carne, numa visão natural, pelo bolso. Ele não foi o guardião de sua família. Perdeu a família. Seus descendentes foram terríveis diante de Deus. E se tornaram inimigos do povo de Deus. E alguns dos piores deuses pertenciam aos povos descendentes de Ló. Agora, Abraão não. A história de Abraão é uma história de sucesso, de dores, de sacrifícios, mas de um temor a Deus, de falhas, mas de alguém que se levantava. Porque a Bíblia fala que se o justo cair 7 vezes, não vai ficar prostrado. Ele estava disposto a tudo por Deus. Nós vamos ver a história de Daniel, que é levado, ele fazia parte da nobreza. Ele era um dos príncipes. Provavelmente seus pais tinham sido mortos. Foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. E agora Nabucodonosor pega esses da realeza para limpá-los. Ele quer mudar a cabeça deles, fazer uma lavagem cerebral de tal maneira que ele muda até o nome deles. E dá nomes associados aos seus deuses. E ele determina que a comida que ele come, que era oferecida aos deuses dele, que na cabeça dele ia dar a essas pessoas também condições superiores. Mas se você lê também o que Joséfo fala, o historiador, que também havia um trabalho aos deuses e que era oferecido aquelas comidas para deixar os homens mais frágeis e femininos. Joséfo diz isso? Não sei. Um historiador. Daniel, seja lá o que for, o que estava ali envolvido, a gente sabe que não era bom. E ele disse não. Ele era um adolescente. Ele era um menino ainda, mas muito bem preparado. Ele disse não. A Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar por temor a Deus. A Bíblia fala assim, que ele decidiu, foi uma decisão de não se contaminar com a comida do rei. Ou seja, aquela comida ia contaminá-lo. Ele impacta e influencia mais 3 que estavam ali. Aí a pergunta é, mas tinha ali, eram muitos exilados, tinham muitos outros judeus ali. É o que a gente vê na vida. Crentes, gente que se apresenta como crente, tem muitos. Mas pessoas que estão tomando a decisão de não se contaminar, por temer a Deus. Por temer a Deus, eu não vou me contaminar. Passou 3 anos a legumes e água, mas 3 anos depois, é o que eu sempre falo,
Gente, tempo passa de qualquer jeito. 52 dias passa de qualquer jeito. 3 anos passam de qualquer jeito. A gente só precisa fazer a pergunta de que jeito está passando. De que maneira esse tempo está passando. 3 anos depois, vivendo de uma maneira extremamente sacrificial. Termina o curso, o treinamento. E eles são... Já nos primeiros 10 dias, eles já eram os mais... com a aparência mais bonita e mais saudável. 3 anos depois, eles eram 10 vezes mais sábios, mais capazes do que todos que tinham seguido os protocolos do rei. Aqueles 3, Daniel e os 3 jovens não quiseram seguir. E quem foram os escolhidos? Foram eles, para assessorar o rei, para ficar lá. Você vai para o capítulo 2, o rei tem um sonho. Os mais sábios, porque Nabucodonosor, ele pegou o que havia de melhor no mundo e botou com ele. Ninguém conseguiu interpretar. Os bruxos, os magos, os sábios, os astrólogos, ninguém. E ele, revoltado, decreta uma sentença de morte para esse povo tudo. Daniel fica sabendo, e Daniel fazia parte ali. Ele pede um tempo para ele orar e pedir o discernimento, a interpretação. Ele orou e Deus deu. E por aí, daí em diante, você vê, ele foi colocado à frente de todos os sábios e magos. Já eram os 3, 10 vezes mais sábios. Aí a gente vê gente que tenta tudo, né? Para conseguir uma posição. Só não tenta o temor a Deus. Tenta tudo. Mas acha que esse negócio de temer a Deus é uma coisa pequena. E eu pergunto, você já leu o livro de Daniel? Ah, e você já leu a história de José? Escravo, vira presidiário com uma acusação de violência sexual. E se torna a grande autoridade, porque tem uma frase que muda tudo ali. Porque o Senhor era com ele. Não fala nada que essas pessoas fizeram, sei lá o quê. O Senhor era com José. E o Senhor favoreceu Daniel e os 3 jovens, que a Bíblia diz que eles eram incomparáveis na inteligência e na sabedoria. E você vai ver Daniel em 3, ele passa por 4 reis, Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, Dário. Em todos esses reinados, ele ocupou só lugares altíssimos. Você vê os 3 jovens, quando ele levanta aquela estátua, Nabucodonosor, e dá uma ordem que todas as províncias e povos, todo mundo, quando tocassem os instrumentos, todo mundo tinha que se curvar. Só os 3 jovens não se curvaram. E aí, foram contar para o Nabucodonosor. E o sujeito, então, chama os 3 jovens e fala, ó, vou te dar uma chance, vou dar uma chance para você, vou mandar tocar de novo. Vocês sabem que a punição é a fornalha. Se vocês não se curvarem, eu vou jogar vocês na fornalha. Aquecida 7 vezes. Quer dizer, vai ficar pior do que ela já é.
E eles olham para Nabucodonosor e falam: nós não vamos nos curvar aos teus deuses. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não livrar, não muda a nossa decisão. Nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. O que nós vemos é que o sistema mundano quer mudar a nossa identidade a qualquer custo. O sistema mundano nos quer nos alimentando com coisas, estão nos dando, está sendo fornecido comida que vai contaminar pessoas, enfraquecê-las, enfraquecer os homens e as famílias. E o que é pior, que o mundo consuma esses alimentos contaminados, que vem em forma do que você vê, ouve, recebe. A gente não cobra a vida de quem está morto, mas que um crente, uma pessoa que se apresenta como cristã, consuma isso, é inaceitável. Que o mundo se curve diante dos ídolos e sistemas, mas que um crente se curve. Nós não esperamos que um crente venha se curvar nem por ameaça, porque estamos falando de algo que era uma lei. Era uma lei. Se vocês não se curvarem, vocês estão indo contra as leis da maior autoridade. Então, vocês vão morrer, vocês serão punidos. E eles disseram: pode punir. Porque nós tememos mais a Deus do que a você, rei. Daniel temeu mais a Deus do que o rei. Os 3 jovens temeram mais a Deus do que o rei. Mais tarde, já com Dário, porque Dário queria colocar Daniel como o primeiro, aquele monte de gente invejosa juntou. E o que eles disseram? Vamos vasculhar a vida desse homem. A Bíblia diz que eles vasculharam a vida de Daniel, procurando alguma coisa para pegá-lo. Não encontraram nada. Então, eles decidiram criar algo para pegar Daniel. Aquele decreto estúpido de que, por 30 dias só, as pessoas só poderiam falar com o rei. Por quê? Porque eles observaram a rotina, olha o que o diabo faz. Eles observaram a rotina de Daniel e descobriram que por 3 vezes ao dia, ele orava a Deus com as suas janelas abertas para a direção de Jerusalém. Ou seja, ele estava dizendo que ele estava na Babilônia, mas ele vivia com base no lugar alto que era Jerusalém. E que o sistema da Babilônia não tinha poder sobre ele. E eu tenho uma intuição que esses caras pensaram assim: pode ser que a inteligência dele venha dessas orações. E vinha mesmo. E nós precisamos fazer com que ele pare de orar. E também vamos ver o quanto ele ama esse Deus dele. Se ele desobedecer, nós vamos pegá-lo. Quando Daniel fica sabendo do decreto, o que ele faz? Ele vai, sobe e faz o que a Bíblia diz que era de costume. Ou seja, era um hábito na vida dele. Ele tinha um hábito da oração. Ele tinha uma comunhão com Deus, ele temia Deus. E ele foi orar a Deus. Eles foram e viram, correram e contaram para o rei.
naquele tom de que Daniel não se importava com o rei. E aí o rei viu que tinha caído numa cilada, porque o rei amava Daniel. E a penalidade, a consequência seria a cova dos leões. E o rei lutou para salvar Daniel. Nada, até o pôr do sol. O rei não quis comer, fez jejum. Daniel vai para a cova dos leões. E o rei, na esperança de que Deus pudesse livrá-lo, fala que o teu Deus te livre. O anjo desce, fecha a boca dos leões. Amanhece o dia, o rei corre para ver como está Daniel e grita, Daniel! E o Daniel responde, ó, rei vive para sempre. O meu Deus veio e fechou a boca dos leões, porque ele não encontrou nenhuma culpa em mim, nem contra ele, nem contra o rei. E Daniel é tirado da cova para ser colocado como número 1. E todos que tinham causado aquele mal a Daniel, com suas famílias, porque as escolhas, você pode ver que sempre a escolha de um afeta a família inteira. A escolha de Ramã em fazer aquela forca para Mardoqueu custou a vida dele e de todos os seus filhos. A escolha de Acã custou a vida dele e de toda a família dele. A escolha desses homens custou a vida deles e da família, de suas famílias. E a Bíblia diz que quando eles foram jogados na cova, antes deles chegarem no final da cova, os leões já tinham estraçalhado os ossos deles. Por quê? Porque Deus era com Daniel, porque ele temia Deus. Ele não era com aquelas pessoas. Então você vai vendo nas Escrituras que o temor ao Senhor é uma chave que traz livramentos, mudanças, promoções, respostas. Para mim é difícil ver pessoas que têm tudo para viver uma grande vida, mas por não temerem a Deus, elas permanecem aprisionadas a sentimentos, a um orgulho, a um comportamento lamentável que está roubando a vida delas. E elas ficam cegas, porque a falta de temor, o temor abre os seus olhos. A falta de temor cega. Você fica cego. Quando uma pessoa perde o temor por Deus, ela fica cega. E ela começa a viver como se não existisse Deus. Como se Jesus não fosse voltar. Como se elas não tivessem que dar nenhuma satisfação a Deus. Como se nada importasse. Deus não importa. O que importa é o que eu estou sentindo, é o que eu quero. E aí elas perdem o destino delas, porque elas não temeram o Senhor. Ló, a Bíblia chama ele de justo, mas porque ele creu no Senhor, mas ele não temeu. Ele foi escolhendo por vista. Você não vê um altar, você não vê uma oração, você não encontra nada. O Ló nunca levantou um altar. Você não vê uma oração. A Bíblia não conta que ele fez uma oração. Enquanto ele estava com Abraão, o homem justo de verdade, que temia o Senhor, ele só cresceu. Quando ele se afasta
de um Abraão. Porque eu fico parado e pensando, quem, ao estar com Abraão, tem coragem de se afastar desse Abraão, não é? Meu Deus! Quem encontra um Abraão não quer mais se afastar do Abraão. Meu Deus, eu quero andar com essa pessoa. Mas ele foi e se afasta de Abraão e começa a se aproximar do quê? Do pior lugar que tinha. Onde a Bíblia fala que era um lugar onde tinham as piores pessoas. Estavam morando ali. Você acha que uma pessoa dessa está temendo a Deus? Quando você está aqui ouvindo, mas você hoje está mais perto. Talvez como órfã, voltando para os moabitas, voltou a andar como moabita. Será que você voltou a andar como moabita? Será que você está andando com o pessoal de Sodoma e o pessoal de Gomorra já? Porque você começou morando perto, agora você já está dentro. Então você está andando com quem? Com Abraão, não é mais, não é? E depois que você começou a andar com o povo de Sodoma, de Gomorra, você se sente melhor, sua vida está melhor, sua casa está melhor. Depois que você voltou a andar com moabita, você também está melhor. Porque é isso que algumas pessoas não veem. Tá, você come do fruto, né? Igual Adão e Eva fizeram. Agora estão escondidos, estão com medo, são expulsos do paraíso. Tá, tiveram um prazer, porque ela olhava para a árvore e a Bíblia fala que era desejável. Tá, eu tive o que eu desejava, né? E agora eu estou melhor? Então as pessoas não param para pensar. Os roubos, as perdas, a repetição de histórias. Meu Deus, elas estão repetindo histórias. Talvez as histórias, não é que ela está repetindo a história de alguém, não, ela está repetindo a história dela. Ela já viu esse filme antes. Ela já viu esse filme onde é que deu. Daniel não quis andar com ninguém da Babilônia. Aí ele estava na Babilônia, mas ele orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas para o lugar alto, não para o lugar baixo. Ele serviu aqueles reis, mas ele nunca adotou a cultura deles. Daniel ficou 3 anos a legumes e água para honrar Deus. E José, que preferiu a prisão a pecar contra Deus, a trair seu senhor, se deitando com aquela mulher tomada de luxúria por ele. Por temor a Deus. Você vê que o temor a Deus transforma a sua vida. E é uma chave. Olha para a vida dos que temeram e para a vida dos que não temeram. Olha para a vida de Ruth. Olha para a vida da órfã que voltou a andar como moabita. Ai, 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 meu Deus, acho que tem gente que voltou a andar como moabita aqui. Não. Eu prefiro não acreditar nisso. Porque eu estou querendo seguir com a minha palavra. E o Senhor fala, volta a falar que está andando como moabita. Tem alguém andando como moabita. Tem alguém andando com o povo de Sodoma. Com gente que não é exemplo. Você vê que algumas pessoas, elas são nostálgicas, né? Elas estão lá, quando sobra tempo,
Quando sobra tempo. Quando sobra tempo. Mais alto um pouquinho, só para eu lembrar, a gente não esquecer. Quando sobra tempo. Então, se eu estou com tempo para andar com Moabita, para andar com o povo de Sodoma, se eu estou com tempo para procurar coisa velha, tiro o velho para trazer o novo, mas eu estou em busca de coisa velha, deixam que se for, mas eu estou doidinho para ir lá pegar alguma coisa velha. O que você perdeu lá no passado, meu filho? Que você precisa ir lá buscar? Ficou alguma coisa boa lá que mereça que você faça o caminho de volta? Você acha mesmo que Moabe, minha bacia de lavar, Deus usou Moabe para lavar Israel em momentos de desobediência? Você está querendo que Deus pegue a própria Moabe para dar um banho em você? Para limpar a sujeira? Não dá para entender. Quem já está com Noemi, que faz parte de uma linhagem de vencedores, vai voltar a andar com Moabita? Será que já entendeu para poder seguir? Vai voltar a andar com Moabita. Você vai mesmo voltar a andar com Moabita? Mas deve ter alguém que está querendo voltar a andar com Moabita. Ou já voltou a andar com Moabita. Porque eu já estou numa outra palavra, essa foi da primeira. A gente já está em andamento, eu tenho que voltar. Porque você voltou a andar com Moabita. Você está morando já, mudou para dentro de Sodoma? Ou você só está morando perto? Corre, quem chega perto de Sodoma, vai em pouco tempo está morando lá dentro. E os sodomitas são exemplares? Os de Gomorra? É isso que você quer para a sua vida? Quer Moabita para a sua vida? A coisa era tão séria, esse negócio de Moabita, que lembra que Balaão deu o conselho para mandar o quê? Para derrubar Israel? Para Balaque. Manda Moabita para lá. Moabita, com exceção da Ruth, que saiu de Moabe, ela quis sair de Moabe. Orfa quis voltar para Moabe. Tem gente que está saindo para nunca mais. Não, tchau, não quero Moabe mais para a minha vida, não. Isso aí não. Alguns estão querendo voltar. Perdeu nada lá, não ganhou nada. O que ela ganhou em Moabe? Nada. Então, o temor é uma chave, é o mesmo sentido. O sentido da palavra temor é a palavra-chave. Porque quando você teme a Deus, você abre portas. O temor a Deus abre portas. O temor a Deus abre portas. A porta da paz, da felicidade, do progresso, do crescimento, da saúde, da abundância, de conquistas, de promessas. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada.
não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. No 8º dia façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Quando fala preparada no fogo, fogo na palavra de Deus, está falando dos testes da vida. Quando você oferta a sua fidelidade a Deus, quando você age de forma sacrificial, você passa pelo fogo. Mas você não se intimida, você oferta o seu melhor a Deus, a sua fidelidade, a sua entrega. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Isso aqui vai ser algo sagrado que vocês vão fazer todo ano, para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Que as ofertas que Deus quer de nós são aquelas que foram preparadas no fogo. Sabe aquilo que não é brincadeira não, que é doloroso, que é difícil, mas você vai dar, você vai e passa. É difícil, é doloroso. Mas você passa, você dá. Holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Ô, gente, você está vendo o tanto de oferta aqui? Imagina, aqui, o senhor nunca teve problema em pedir oferta. Você vê que é uma oferta atrás da outra. Isso fora as do sábado do Senhor e fora as dádivas e os votos de vocês. E todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Tem as que eu vou pedir, tem aquelas que eu espero que vocês ouçam o que eu estou falando, que são as voluntárias. Tem umas que é ordem, outras você dá o que você quiser. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O 1º dia e também o 8º serão dias de descanso. No 1º dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagens de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias, todos os anos. Este é um decreto perpétuo, não vai mudar. Todo ano eu quero que vocês façam isso. Vamos concluir. Para gerações, é um decreto perpétuo para gerações, então uma geração vai ensinar a outra. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas para que os descendentes de vocês, Deus está sempre preocupado com a próxima geração, saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Então, o que Deus, olha o Deus amoroso aqui. Os problemas de Israel vieram quando esse povo foi abandonando todos os princípios. Eles não festejavam mais, eles não davam as ofertas, eles não, começaram a não guardar mais o que hoje para nós é o princípio sabático. Eles não guardavam mais o sábado. A cada
7 anos seria o ano sabático? Também não. Não deixava a terra descansar. Não paravam mais, porque agora eles tinham que correr atrás das coisas deles. Não tenho mais tempo para buscar Deus. Não tenho mais... Estou envolvido com muitas coisas, então não dá mais para fazer as ofertas para o Senhor, tirar o tempo que eu preciso para o Senhor. Enquanto esse povo estava cumprindo direitinho, a vida deles era uma. Foi quando eles abandonaram tudo. E ninguém abandona da noite para o dia. Eles foram perdendo o temor. E o temor é uma chave. A palavra temor tem o mesmo sentido que chave. Se eu temo a Deus, o sábio disse que o temor a Deus, em Eclesiastes 12, que é o essencial para a vida do homem. Quer dizer, o essencial. Eu temo a Deus. Se eu temo a Deus, então o Senhor vai ser comigo. A minha vida é outra. Bom, então, o Senhor, com esse cuidado, Ele estabeleceu. Todo ano vocês estão já morando nas suas casas, muitos já estavam morando nas casas luxuosas. Então, uma vez por ano, vocês vão sair de suas mansões, de suas casas confortáveis, com seus aparelhos de jantar chiquíssimos, né? Que não pode mais falar chiquérrimo. Vocês vão para uma tenda. Preste atenção, vocês vão para uma tenda. Porque vocês vão trazer por 7 dias a memória do que os seus antepassados viveram, porque eu quero que vocês se lembrem que vocês estão ligados a eles. Olha que coisa forte. Eles tiveram que viver em tendas para que vocês chegassem onde vocês estão. E agora vocês precisam lembrar, eu quero que vocês tragam à memória tudo que eu fiz, meu cuidado, a obediência. Então vocês vão para a tenda, não tem mais aquele conforto. Eu quero que vocês lembrem de onde vocês foram tirados. Então, como é que era na tenda? O pessoal morava em tendas. Com certeza, os seus pratos, os copos, o que eles tinha que ser bem resistente, já velhinho, surradinho. Porque eles ficaram 40 anos morando em tendas. A Bíblia fala que as vestes, as roupas, não envelheceram. Mas o que eles vestiam? Mas eram tendas. E eles viviam naquelas tendas, montavam, desmontavam, quando a nuvem se movia. E o Senhor queria manter aquele povo focado, dependente dele. Vocês precisam saber que eu sou a segurança de vocês. Não são as casas de vocês. Os aparelhos de jantar elegantes de vocês. As estruturas maravilhosas que vocês têm agora. Eu sou a segurança de vocês. Então, todo ano, 7 dias, eu quero vocês morando em tendas separadas. Vocês não vão trabalhar, vocês não vão fazer nada, vocês vão estar prontos. É uma festa, festa das cabanas. Vocês vão se reunir, vão ficar em cabanas, vão festejar, vão adorar o Senhor, vão fazer ofertas e ofertas ao Senhor.
Vocês vão refletir de onde o Senhor, trazer à memória toda a história de vocês, de onde o Senhor os tirou, o que Ele fez, o período das ervas amargas, o processo difícil da peregrinação. Então, vocês vão parar a vida de vocês para ficar 7 dias festejando a mim, me adorando. Entendas. Isso era uma ordem, que era para um tempo ou outro, ou, o que nós lemos? Perpetuamente. O Senhor queria que isso não parasse. O povo tinha que entender o que Deus queria. Um povo nessa correria que está aí? Não. Um povo que vivia para Ele, focado nele. Quando ele instituiu as festas, era para o povo parar, chama de festa, porque adorar a Deus é uma festa. Tinha que parar para ir para a festa. Todo mundo tinha que se reunir para adorar o Senhor. Uma vez por ano, tinha que morar em tenda, 7 dias, não um dia não. Uma semana inteirinha, dentro das tendas. Trazendo de volta a história deles. E quando você lê um texto como esse, você vê que Deus trabalhou para que esse povo permanecesse no temor. Ó, isso aqui é para vocês não esquecerem de onde vocês foram tirados, quem os livrou, se vocês estão nessa terra, foi porque eu trouxe vocês, se vocês têm essa vida. Vocês têm que parar, têm que lembrar. É uma vida voltada para mim. Vocês precisam fazer isso todo ano, porque está nascendo gente. E as outras gerações precisam entender, porque os filhinhos vão perguntar, papai, por que a gente está saindo lá de casa, minha caminha confortável? Porque um dia aí vocês vão contar para os seus filhos. Por que vocês estão na tenda? E o período da tenda era o quê? De festa, adorando, ofertando, vivenciando aquilo totalmente, literalmente. Literalmente. Porque é assim que o Senhor nos quer. Ele quer um povo envolvido com Ele. Atentos aos marcos antigos. Um povo que não hesita em fazer as suas ofertas passadas pelo fogo. Um povo que não hesita em parar o que está fazendo e ir para dentro da tenda, espiritualmente falando, para a vida. Para honrar a Deus. Porque o propósito, o que você está lendo era Deus dizendo, o propósito de vocês é de viver para mim. Vocês vão ganhar muito mais vivendo para mim, parando 7 dias. Imagina aquele empresário pensando, como que eu vou deixar a empresa 7 dias? Meu Deus do céu. Porque começa assim. E o Senhor queria, você ganha muito mais estando comigo. Quando os problemas de Israel vieram, que quando você lê as Escrituras, você vê Deus pontuando, dizendo, pois agora, por que o exílio babilônico durou 70 anos? Porque o Senhor disse, os 70 anos vai ser os anos que, os anos sabáticos que vocês não cumpriram,
os sábados que vocês não cumpriram, e o Senhor foi pontuando tudo lá. Ou seja, eles foram fazendo, tudo o contrário, passando por cima. Não precisa mais disso. Não precisa disso aqui também não. Também não precisa mais. Quando a fatura chegou, meus queridos, leia Jeremias e você verá. Quando a fatura chegou, o Senhor está lá, 70 anos. Senhor, é muita coisa para pagar. Pois é, sabe aqueles anos sabáticos que vocês tinham que ter dado descanso até agora? Vocês vão dar os anos que vocês, porque não adianta. Essa é a bobagem das pessoas. Elas vão vivendo, e elas acham que não. Até que Deus diz assim, agora a terra vai descansar de uma vez só os anos que vocês não deixaram ela descansar. Está lá escrito. Agora, sabe os sábados que vocês não respeitavam mais? Que, na verdade, o sábado é um princípio. Todo mundo tem que ter aquele dia onde ele para. É para Deus, com a sua família. Você acha que o Senhor nos chamou para viver essa vida sem compromisso? Louca, correndo para lá e para cá? E nós achamos que isso é que é vantagem. Se eu não correr, porque se eu não fizer, e o Senhor está mostrando, vocês esqueceram. Quando eu falo da festa tal, para e venham todos me adorar. Não, vocês não estão perdendo uma vez por ano de ficarem morando em tendas. Foi quando eles pararam de temer a Deus e começaram a esquecer. Sabe aquelas coisas que a gente fazia que Jesus vai falar para a igreja de Éfeso? O quê? Qual foi a cobrança do Senhor? Tenho contra você que você deixou o primeiro amor. Volta à prática das primeiras obras. Volta a fazer o que você fazia no início. Volta ao princípio sabático. Volta às festas, me cultuar e me adorar. Volta a ficar na tenda uma vez por ano. Mas nós vamos nos ocupando com coisas, que foi o que aconteceu com Israel. Israel foi se ocupando com as bênçãos que Deus havia dado. Agora não tinha mais tempo para cumprir com aquilo que o Senhor tinha mandado. Foi a falta de temor. E a falta de temor causa isso. Quando você não teme mais, algumas coisas vão perdendo aquele peso. Não tem mais esse peso. Você acha que esse povo foi da noite para o dia que eles foram deixando de cumprir as ordenanças do Senhor? Não. Não, vai devagar. Por que eles não deixavam no ano sabático a terra descansar? Que o Senhor queria que eles aprendessem a confiar, a andar por fé. Vocês têm que confiar. A ganância. Não posso parar. Por que alguns pararam de respeitar o princípio sabático? A mesma coisa, eu não posso parar. Por que alguns, você acha que foi, sabe aquele ano que bateu assim, não vou para a tenda esse ano, não.
Eu acho que não precisa, Deus vai me entender. O ano que vem eu vou, no ano que vem, no ano não foi. E não foi, e não foi. Então as pessoas vão deixando devagar. E o Senhor deixou claro aqui como é que Ele queria que o seu povo vivesse para Ele. Mas o mundo vai falar o contrário para você. Que é demais. Que algumas coisas são demais. Porque o mundo está vivendo uma vida totalmente à deriva, distante de Deus, ao seu modo. Deus não está no leme da vida dessas pessoas. Não é Deus quem está conduzindo. Mas que o mundo viva assim, o povo de Deus não pode. Então o Senhor, para que esse povo não se esquecesse, eu não quero vocês envolvidos com as coisas que eu dei a vocês. Porque olha, isso se repete. Ano após ano, eu vejo essa história se repetir. A pessoa começa bem. E ela está pronta para Deus. Aí ela começa, ela entra na terra prometida, e ela toma posse de todas as novidades da terra, e ela começa a viver coisas incríveis. Você sabe que o livro de Deuteronômio é uma retrospectiva de Moisés. Você vai vendo Moisés, ele estava tão preocupado com o povo se desviar, com o perigo do povo se desviar, que ele vai fazendo aquela retrospectiva. E ele vai contando as histórias de novo, e alertando o povo, não abandone o Senhor, cumpram com os mandamentos do Senhor. E ele vai, e vai. E aí o Senhor fala para Moisés, Moisés, esse povo vai tomar rumos errados. Esse povo vai pender para outros deuses. Deus conhece o futuro. E esse Moisés deu tudo dele. Olha, gente, vai lendo o livro de Deuteronômio, você vai ver. Ele traz a história e bate. É um sermão atrás do outro, com retrospectiva do que eles tinham vivido. E alertando o povo, se vocês obedecerem, o Senhor vai ser com vocês. Mas se vocês se distanciarem, a ira do Senhor vai voltar contra vocês. Dito e feito, o povo toma posse da terra, está vivendo o auge, a terra, a herança de uma vida, o sonho de uma vida. De vidas, né? De gerações. E agora, o povo começa a se envolver com aquilo. Você vê que ali o próprio Josué lê sobre as bênçãos, as maldições. Você encontra ali as mulheres, as crianças, todo mundo ouvindo. E Josué lutou, lendo as Escrituras. No final da vida de Josué, Josué torna a recapitular e a falar com esse povo, vocês não podem servir o Senhor, vocês tratem de escolher. Eu já escolhi, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Agora vocês escolhem. E o povo vem. Não, nós também vamos servir o Senhor. E ele fala, não, vocês não podem. Para vocês servirem o Senhor, vocês vão ter que jogar fora os ídolos. Aí você para, você lê aquilo, meu Deus, Josué nem morreu, esse povo já está pegando o ídolo. Lembra dessa passagem? Aí você para e pensa assim, Senhor amado, esse povo acabou de tomar posse da terra. E esses caras já estão com ídolos, porque ele está falando, tem que jogar ídolos. Joga os ídolos fora.
Porque desse jeito vocês não podem servir o Senhor. Porque algumas pessoas, elas querem servir ao Senhor. E aos seus ídolos também. É um pezinho no mundo, um pezinho na igreja, um pezinho no mundo. Elas querem um pouco de Deus, um pouco do mundo. Elas vivem se dividindo. Porque é a tendência do ser humano. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. É muito fácil você transformar exatamente as bênçãos, a saúde que você recebeu, o emprego que você recebeu, a casa maravilhosa que você recebeu, aquele carro lindo, uma conta bancária que te proporciona fazer algumas coisas que antes você não podia. Agora, essa pessoa só tem olhos para isso, cabeça para isso. E ela não quer mais voltar para a tenda para lembrar de todo o caminho que foi Deus. E quando nós paramos de ir para a tenda, de passar aqueles 7 dias, refletindo lá na tendinha, trazendo a memória, nem sempre foi assim. Não foi assim. Nem sempre foi assim. Então eu preciso ir para a tenda e trazer de volta que se eu estou lá, foi Deus, porque um dia nós estivemos aqui, e aí Deus nos tirou daqui e nos colocou aqui. E Deus queria que esse povo tivesse isso muito claro. Um dia vocês estiveram aqui e eu tirei vocês daqui. Um dia vocês estiveram aqui. Vocês viveram em tendas, em condições difíceis. Estar na tenda significava trazer não só a trajetória, toda aquela jornada pelo deserto, mas também o processo da conquista da terra. Até cada um receber a sua herança e se estabelecer seguramente. Mas você vê que toda a história vai deixando pontas soltas e depois vem a cobrança. O que Deus mandou que fosse feito e o povo foi deixando. Os inimigos que Ele mandou expulsar todos e o povo foi deixando. E aí você vai encontrar Deus respondendo e trazendo as consequências. Por quê? Eu não mandei vocês expulsarem, por que vocês deixaram? Às vezes aquela coisinha, aquele sentimento que você deixa, aquele hábito que você deixa, aquela amizade que não cabe, aquele comportamento que não cabe, são inimigos. É algum amorreu que você largou. É algum cananeu que você largou. É algum eteu que você largou, um girgazeu que você largou. E o Senhor falou, não deixa, manda, expulsa tudo. Mas aí você deixa uma coisinha aberta ali. Você deixa uma coisa aqui, você deixa outra. Você começa a parar com aquilo que sempre foi a sua segurança. Não é tão importante mais, não é tão importante assim. E nós começamos a soltar. Isso mostra o quê? No final das contas, falta de temor. Aí nós estamos perguntando, por que estamos passando por algumas coisas?
Por que que algumas definições não chegam? Por que que a minha vida não está onde eu gostaria que ela estivesse? Muitos já perderam o primeiro amor. Abandonaram a prática das primeiras obras. Tem gente que não vai para a tenda há muito tempo. Nem tem memória mais disso. Tem gente que mal se estabeleceu. Recebeu a sua herança, já estava com ídolos. Tem gente que deixou inimigo ficar que não era para ficar. Que Deus foi claro, claríssimo, não pode. Põe tudo para correr. Eu não posso deixar. Mas tudo isso tem um porquê. A falta de temor. Quando eu não temo a Deus, como José temeu, Daniel temeu, os 3 jovens temeram. Quando eu não temo a Deus, é quando, o que é a falta de temor? É aquela coisa que sabe aquela coisinha que eu paro? Não é bem assim. Deus vai me entender. Não precisa de tudo isso. Gente, você começa você sabe o que está acontecendo. A pessoa, ao invés, ela é enganada pelo próprio coração. A carne dela está tomando conta e ela não está vendo. Eu não preciso ir para a tenda mais não. Eu já sei como funciona isso. Não preciso disso aqui mais não. Eu começo a perder o temor, mas eu não dou o nome de perda de temor. Mas a verdade é falta de temor. Porque se eu temesse a Deus, foi Deus quem falou, eu vou fazer o que Ele mandou eu fazer. E eu estou reclamando, mas falta temor. Por que Deus tem mandado basicamente as mesmas palavras por 4 semanas? E pelo jeito ainda tem assunto para explorar. Exatamente porque a pessoa vai sendo aculturada, ela vai tomando a forma da cultura do mundo, ao invés dela ser contra a cultura, ela começa a deixar a cultura entrar. Então ela tem mais do mundo do que de Deus. E ela começa a tratar aquilo que Deus espera que ela honre de uma maneira negligente. Ela não está mais, ela não está sendo influenciada e conduzida pela palavra. Ela está sendo conduzida pela cultura. E ela não está se dando conta disso. E aí ela começa a ter comportamentos que estão totalmente desalinhados da palavra. Na família, no casamento, como marido, como esposa, como mulher, como homem, como pai, como mãe, como filho, como profissional. E não é falta, alguns estão ouvindo a palavra, mas agem como se não estivessem ouvindo nada. Por quê? Porque tem um orgulho lá. A pessoa está cheia de orgulho. Ela está cheia dela. E olha o tamanho da loucura. Deus se opõe. Qual que tipo de gente que Deus se opõe? Orgulhoso. O orgulhoso. Ou seja, essa pessoa está pegando um problema para a vida dela, ela está agravando a vida dela.
Ela não entendeu. Alguns estão com a cabeça do Saul. Deus está mandando exterminar com a Amalequita, que é o que é o Amalequita? O que representa o Amalequita? A amargura. Nós vivemos um tempo onde Amaleque está dominando. E tem Amalequita, o espírito de Amaleque entrando nos corações de crentes. Então, tem crentes amargurados, cheios de inveja, de amargura, de orgulho. Algumas pessoas, elas foram colocadas na roda do oleiro. Deus está desmanchando o barro para fazer um novo. Mas ao invés delas melhorarem, elas estão ficando igual a Cais. Elas estão ficando piores. O sofrimento está endurecendo o coração delas. As perdas, ao invés delas correrem para Deus, elas estão se tornando mais incrédulas. Você está vendo Deus falar. Aí o Saul, o Senhor manda destruir com Amaleque. Ele deixa o que ele achou que era bom. Ele vai pela cabeça dele. Esse tipo de gente que Deus não quer. Ele está falando uma coisa e a pessoa vai e faz do jeito... Gente, eu que sou humana. Quando uma pessoa vem, sabe, quando acontece de eu dar uma orientação, e se a pessoa vai e faz tudo do jeito dela, é óbvio, imagina, você dispõe de um tempo para uma pessoa ir lá e fazer do jeito dela. Você pergunta, você fez do jeito que eu falei? Não. Vai lá e faz do jeito dela. Eu não gosto. Obviamente que. Porque é uma perda. Para ela, para mim, porque ela está mandando uma mensagem para mim, que ela não está nem um pouquinho interessada em fazer o que tem que ser feito. Aí, Deus dá uma ordem certinha para Saul. E ele apresenta o quê? Ele está preocupado com o quê? Com o sacrifício. Não, porque eu vou sacrificar o Senhor, não, porque eu vou fazer isso. Tem gente ainda com essa cabeça. E Deus está respondendo, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele não está dizendo que não tenhamos que sacrificar, está aqui. Mas a obediência vem em primeiro lugar, porque Deus nunca vai receber algo, seja uma oferta, um sacrifício, que não foi fundamentado em princípios. Porque com Deus você não faz barganha, você não negocia. Deus quer a sua alma. Ele não está preocupado se você vai ser o grande ou o maior financiador do reino. Ele está preocupado se o seu nome está no livro da vida. É óbvio que Ele quer levantar pessoas, mas mais do que nunca, Ele quer um povo que o adore em espírito e em verdade, um povo que teme o nome dEle. Porque nós não compramos Deus. Nós não compramos bênçãos. Não tem, Saul bateu o pé, é para sacrificar o Senhor, é uma oferta para o Senhor, e Samuel está dizendo, cara, rebelião é como pecado de feitiçaria, e a pessoa para e fala, eu não estou em rebelião. Quando você não teme o Senhor, você está como? Quando você não está fazendo do jeito de Deus, você está fazendo do seu jeito. Não, porque eu vou fazer isso para Deus, eu vou fazer aquilo para Deus, Deus está dizendo assim, eu não quero, você não tem nada que você tenha, você não tem nada para me dar, eu não quero nada.
Porque você não pode me dar nada. Se você me der alguma coisa, foi porque eu dei a você. Você só devolve a sua saúde, o seu tempo, a sua energia, dinheiro. Você só devolve porque veio de Deus. Se você respira, diz o salmista, é porque Deus está te dando a respiração. Ou seja, nem o ar é meu, eu não tenho ar. Quem está me dando o ar aqui, de acordo com o salmista, é Deus. Se eu posso estar aqui em pé, pregando, é pela graça de Deus. Porque se Ele não me der graça, eu não tenho saúde, eu não tenho energia, eu não tenho força, eu não tenho fôlego, eu não tenho cabeça, eu não tenho sabedoria, eu não tenho discernimento, eu não tenho nada. Vem dEle. Então, se eu posso fazer isso aqui, é porque veio. Se eu estou fazendo, é porque veio dEle. Se eu posso fazer alguma oferta, uma doação, uma coisa para o reino ou para alguém, é porque veio dEle. Não foi isso que Davi disse? Então a pessoa, ela faz do jeito dela, e aí ela vem, não, mas eu fiz isso e isso para Deus. Você fez porque Deus te proporcionou a fazer. Não, porque se eu tiver isso, eu vou fazer isso para Deus. Deus está dizendo, não, você não entendeu nada. Você não pode me dar nada. Quem dá a você sou eu. E você entendeu tudo errado. Você precisa dessa chave que vai abrir todas as portas, que se chama temor. E quando você quer fazer do seu jeito, você está dizendo que você não teme a mim. E você acha que eu quero alguma coisa de alguém que não teme a mim? O que eu posso dar a Deus que Ele não tenha? Deus tem tudo. Eu preciso dEle. Na verdade, eu tenho o privilégio, nós temos o privilégio de termos o Senhor e sermos usados por Ele. Não é Deus que é privilegiado em nos ter, é nós que somos privilegiados em ter Deus. Então, Deus não está preocupado com o que eu vou dar a Ele. Ele está preocupado com o temor. Se eu temo a Ele, se eu estou fundamentada no temor, se eu me inspiro, como está em Isaías 12, no temor do Senhor, se a minha inspiração vem do temor do Senhor, eu vivo inspirada pelo temor do Senhor, Ele vai poder jorrar vitórias na minha vida. Então, eu serei um testemunho vivo da glória dEle. Porque se eu não temo a Deus, sabe o que acontece? Eu viro um escândalo e ainda vou levar a gente a tropeçar. Porque você imagina uma pessoa que teoricamente acha que aquela pessoa, que o outro ali está sendo abençoado, cheio de orgulho, tratando mal as pessoas, sendo inconsequente, negligente, indisciplinado. Aquilo faz até pessoas tropeçarem, porque nós somos o quê? Embaixadores de Deus. Nós estamos a serviço do reino. Você acha que o quê? Que o Senhor espera de mim o quê? Que eu seja, acima de tudo, no meu caráter, um exemplo. Que as pessoas vejam Ele na minha vida, através do quê? Do temor, do amor, da generosidade, da gentileza, do sim, sim, não, não. É isso que pessoas não entendem. Que a maior bênção da vida da gente é temer a Deus. O resto é lucro. Porque quem ganha com isso somos nós.
temer a Deus. O temor ao Senhor é uma chave. E algumas pessoas estão como o povo, quis ficar à distância, porque tem medo de Deus, mas não teme a Deus. E uma pessoa que só tem medo de Deus, ela tem medo por aquilo que ela pode. Ela tem medo de morrer, obviamente, porque ela nem tem certeza da salvação dela, muitos. Ela tem medo de perder o que ela tem. Ela tem medo, muitas vezes, de acontecer algo com o filho. Ela tem medo. Que são duas coisas diferentes. Quem tem medo, não teme a Deus. Ele está com medo porque o foco é Ele. E se isso acontecer comigo, quando uma pessoa teme a Deus, ela não teme mais pela vida dela. Porque ela sabe que a vida dela pertence a Deus, e ela vai viver para a glória de Deus. É o que Paulo disse, ele não disse? Viver é Cristo, morrer é lucro. Porque ele mesmo falou, minha vida não importa desde que eu cumpra com o propósito. Quer dizer, não é o que eu tenho, não tenho, o que eu vou ganhar ou perder. O maior ganho é temer a Deus. Ele tem esse entendimento, eu não quero ofender a Deus. Deus é a minha prioridade. Então, por causa de Deus, eu vou perdoar, eu vou ser generoso, eu vou me calar, eu vou me equilibrar, eu vou perseguir o equilíbrio, a mansidão, eu vou acertar as coisas na minha casa, na minha família, eu vou me levantar, vou dar um bom testemunho na hora da dor, por causa de Deus. Eu vou temer a Deus. Temor a Deus é a chave. É isso que o Espírito Santo quer que a gente entenda. Alguns estão em busca dessa chave que vai abrir portas e portas. É o temor. Você vai honrar aquela família. Você não vai sair fazendo, repetindo a sua própria história que não deu certo. Porque agora você ouviu, você teve acesso à palavra. E por temor a Deus, que é uma reverência. O temor ao Senhor é uma reverência, você não quer ofendê-lo. Você não quer magoá-lo. É a última coisa que você quer na vida. É ofender a Deus. E quando você percebe no seu espírito que você ofendeu o Espírito Santo, isso te causa uma tristeza. Você nunca se sente confortável com isso, muito pelo contrário. Você põe a boca no pó e você não quer ficar daquele jeito. Porque Deus é mais importante do que qualquer coisa na face da terra. Vamos nos colocar em pé com o nosso propósito. O temor do Senhor é o princípio, a chave da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento, quer dizer, inteligência. A pessoa age com inteligência. Pois por meu intermédio seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, e o princípio da sabedoria é temer a Deus, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. São muitas escrituras que eu poderia ler para você.
que são maravilhosas. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. São escrituras e escrituras. Foi por temor a Deus que Daniel não comeu da comida da mesa do rei. Foi por temor a Deus que os 3 jovens preferiram a fornalha. Foi por temor a Deus que Daniel preferiu a cova dos leões. Foi por temor a Deus que José preferiu a prisão. Foi por temor a Deus que Paulo não se calou e sofreu açoites e prisões. Foi por temor a Deus. É o temor ao Senhor que muda vidas. Engraçado, né? Todas essas pessoas que temeram a Deus, elas nunca perderam nada. Elas foram honradas, elas foram promovidas, elas foram exaltadas, elas sempre foram cabeça. O que elas perderam? Nada. Só ganharam. Porque o temor ao Senhor faz isso na vida da gente. Atrai honra. Porque o temor é uma chave que vai abrindo portas de honra, de vitórias, de conquistas, de crescimento. Então, algumas pessoas, se parassem tudo e simplesmente se concentrassem em voltar aos marcos antigos, às primeiras obras, voltassem a montar suas tendas espiritualmente falando. Se elas temessem ao Senhor, peraí, eu vou seguir cuidadosamente tudo que Ele tem falado. Estariam abrindo portas e portas de honra. Portas e portas de honra. Assim que a Rafaela estiver recuperada, eu acredito que ela vai dar um testemunho para nos edificar. Se você soubesse, algumas pessoas sabem da história dela, mas se você soubesse o que essa menina passou durante 9 meses, e nos últimos dias, 5, 6 dias, com corte enorme aqui, e um funeral ontem, alguns se envergonhariam dos seus comportamentos. Porque ela, por temor a Deus, ela abriu a porta para a vida. Ela foi chamada de irresponsável. Ela passou por constrangimentos. Por uma coisa. Por temor a Deus. Por temor a Deus. Ela ouviu de todos para interromper uma gravidez.
que seria incompatível à vida. E ela ficou com uma palavra: tu conservarás em paz. E ela decidiu pagar o preço da vida. O bebê dela, que já está com o Senhor, pregou para nós mais do que pregadores de 50 anos de pregação, de ministério. E a Rafaela tem pregado para nós mais do que muitos sermões. Só obedecendo a Deus por temor a Deus. Com uma cesárea, 3 dias ou não sei, ela já estava na reunião, clamando a Deus, esperando e confiando no que Deus ia fazer. Nós precisamos resgatar os valores do reino. Quando ela contar o testemunho dela, faz algumas pessoas que estão cedendo para sentimentos mesquinhos se envergonharem. E ela está aqui no culto. E ela deve ter ficado até a madrugada no funeral do filho. Porque ela decidiu temer a Deus. Ela decidiu o caminho mais difícil. Então nós temos alguém, como Daniel, como os 3 jovens, aqui diante de nós. Sentada ali. Desde o primeiro momento ela ouviu: interrompe essa gestação. E ela, por temor a Deus, ela foi até o último instante. Ela deu a vida. Ela deu a luz. Ela deu a vida. E algumas pessoas podem perguntar: por que Deus permite isso? Para nos ensinar que o caminho da cruz é melhor. Judas não quis o caminho da cruz. Satanás trabalhou para que Jesus se curvasse um pouquinho só. Só se curva, me adore. Só uma vez. Só um pouquinho. Só uma vez. Só um pouquinho. É sempre assim. Mas quando você se levanta e decide não, existe algo que é maior que isso. Se perguntassem para Daniel: por que você está fazendo isso? Porque eu temo a Deus. E para os jovens: vocês vão para a fornalha. Sim, eu sei. Mas vale a pena, por Deus vale. E se nós perguntarmos para a Rafaela se valeu, eu sei que ela vai dizer: por temor a Deus, estou com a minha alma em paz. Pode doer, mas eu fiz a coisa certa. Meu Deus, você viver o resto da vida dizendo: eu fiz a coisa certa, quando eu fui tentado a fazer o que todo mundo disse que era melhor, mas eu
ouvi a Deus e eu decidi ir pelo caminho da cruz. Eu fiz a coisa certa. Por quê? Porque eu temi mais a Deus do que a minha própria dor. Porque eu temi mais a Deus do que as perdas. Enquanto alguns vão ter que conviver com a dor, com a culpa. Alguns, essa dor vai passar. Da dor do momento. Mas o que vai ficar é um senso de propósito, de vida e de louvor a Deus. Que adoração a Deus. Que adoração. Rafaela deu Davi como Ana, Samuel ao Senhor. E Ana teve 5, que é graça. Você entrega algo a Deus e Ele derrama graça na sua vida como nunca. Tema Deus. Tema Deus. É a chave que abre todas as portas. Meus queridos, temam a Deus. A palavra é: tema Deus. O temor do Senhor é a chave. Ah, meu Deus. Que o teu povo se inspire no temor do Senhor. Que o teu povo seja vestido com um manto de temor. Que o teu povo tema o teu nome. E que seja contra a cultura. E vá contra a cultura. Segurando a chave que vai abrir a porta da graça. Que essa palavra tenha mudado perspectivas. Renovado mentalidades. Mudado caráter. Mudado vidas para sempre. E eu consagro esse propósito. Declarando restaurações, restituições e mudanças na vida do teu povo. E que eu tenha cada vez mais pessoas fundamentadas no Senhor. Enraizadas no Senhor. Embaixadores do Senhor. Pessoas que temem o teu nome. Mais do que suas próprias vidas. Pessoas que te amam mais do que a própria vida. Pessoas que querem viver com essa perspectiva de adoração, de terem honrado o teu nome nas circunstâncias mais difíceis. Eu abençoo a tua igreja. E eu tomo posse de um povo que andará e viverá inspirado pelo temor do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida.
Ele é o pão da vida. E Ele te ama.